Amado Deus, hoje eu quero te agradecer por tantas coisas, pelo seu cuidado, proteção, provisão, por me amar como filha. Quando penso em sua infinita bondade e fidelidade, meu coração se enche de alegria. Isto porque eu sei que cuidas de mim nos mínimos detalhes. Pai, obrigada, porque mesmo em um ano de tantas adversidades, ainda assim pude ver o teu agir em minha vida. Obrigado pela minha saúde e por cuidar daqueles que são queridos por mim também. Obrigada pelo sustento e por não deixar faltar o alimento em meu lar. Também gostaria de agradecer pelas boas amizades que estiveram ao meu lado neste ano e pedir que abençoe a vida de cada um que tanto me abençoou. Obrigada, Deus, pelo meu lar, por cada bom momento que estive com a minha família. Da mesma forma que pela minha família, também gostaria de pedir que o Senhor cuide dos lares onde há divisão, contenda e falta de respeito. Peço que esteja mudando esta realidade. Pai, da mesma forma oro pedindo que eu continue a enxergar tudo aquilo que tens feito. Traga a minha memória e a memória das minhas amadas irmãs em Cristo, os bons momentos e maravilhas que o Senhor nos proporcionou e proporciona. Oro para que eu sempre lembre de suas bênçãos que me concede e tenha ações de graças a Ti. É no nome de Jesus que eu oro, agradeço e peço que as minhas palavras cheguem como um perfume suave ao Senhor. Amém e amém. Olá, irmãs. Bom dia, graça e paz. Mais uma vez estou aqui para dar um estudo da nossa revista Visão Missionária. Sempre falo que a Visão Missionária, essa revista, ela é muito pertinente para as nossas vidas, como mãe, como mulheres, como servas do Senhor. As escritoras são sempre muito usadas por Deus e nos escrevem para que nós possamos também sermos iluminadas através do que elas escreveram e do que a palavra de Deus nos escreveu, para que possamos estar aqui juntas aprendendo um pouquinho mais sobre o reino, sobre este mundo ao qual nós estamos inseridas e tentando viver de forma agradável a Deus até que Ele volte, até que Jesus volte ou até que Deus nos leve. Então vamos caminhando junto aqui, aprendendo um pouquinho mais sobre essa palavra tão maravilhosa que é a palavra de Deus. O estudo de hoje, ele vai falar sobre o modelo de uma mãe para os dias de hoje. E às vezes nós olhamos para nós e pensamos, eu tenho sido uma boa mãe? Eu tenho guiado os meus filhos aos caminhos do Senhor? Se bem que a revista ela vai falar de uma maneira diferente dessa mãe. Ela vai falar de uma mãe que era imperfeita
e que nesse contexto ela era bem envolvida nos conflitos familiares e políticos daquela época. Então aqui nós vamos falar num tempo diferente, no tempo dos reis. E esse rei que está inserido aqui nessa história é o rei Davi, esse rei tão amado e tão ouvido por nós através ali dos Salmos, a qual ele foi inspirado por Deus e deixou para nós em todos os momentos das nossas vidas. Mas, diferente dos Salmos, nós vamos estudar esse tema de hoje, que está incluso lá em 2 Samuel. Nós vamos estudar hoje sobre uma mãe ousada, uma mãe protetora, uma mãe que honra a imagem dos filhos. E o nome dessa mãe se chama Rispa. Diferente, né, irmãs? E a história de Rispa, ela se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 21, do verso 1 ao 14. Aí vocês devem estar se perguntando, mas Jana, quem é essa Rispa? Eu tô brincando, é claro, eu acredito que as irmãs já devem ter ouvido falar. Eu acredito que deve ser um tema usado em alguns encontros de mulheres, mas eu não tinha ouvido falar dessa maneira como eu estou aprendendo aqui hoje, e também nunca ouvi nenhuma pregação referente à rispa, já só até um pouco o contexto histórico, mas não sobre ela exatamente. Mas essa rispa aqui, ela foi serva de Saul. Ela teve 2 filhos com Saul, um se chamava Armone e o outro Mefibosete. Esse Mefibosete aqui não é o filho de Jonatas, que Davi faz até aquela promessa a ele, não é esse. E eles estão, né, nesse contexto da história que nós vamos falar, até porque é sobre ele também, em torno deles, que vai gerar todo esse amor de mãe, vai gerar toda essa proteção de mãe, de Rispa. Então Rispa, ela foi uma concubina de Saul, uma serva de Saul. Naquela época a gente sabe que era comum, né? Ela não foi maritalmente, né, casada com Saul, realmente só foi uma serva e gerou esses 2 filhos. E fazendo parte da linhagem, acabou sobrando certamente um pouco para esses 2 filhos. E nós vamos descobrir um pouquinho aqui por quê. Como eu falei que esse texto está localizado lá em 2 Samuel, capítulo 21, do 1 ao 14, eu vou estar lendo para as irmãs ficarem um pouco associadas ao texto, para mim depois tentar explicar um pouquinho, porque se eu falar direto sobre a história, talvez não fique um pouco compreensível. Mas diz assim, lá, 2 Samuel, capítulo 21, do verso 1 ao 14. Vou tentar ler um pouquinho mais rápido e depois a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso aqui na explicação. Então diz assim: e houve em dias de Davi uma fome de 3 anos. Imagina, irmãs, já havia 3 anos que havia uma fome neste lugar. Depois nós vamos entender todo esse contexto de Rispa. E Davi consultou o Senhor. E o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhe falou: ora, os gibeonitas não eram filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata e nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoas alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que eu vos faça? Davi perguntando aqui. E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos substituir em termo alguns de Israel. Estão falando de Saul. De seus filhos, se nos deem 7 homens para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei.
eles estão cobrando algo aqui de Davi, porque Deus revelou a Davi aqui que havia algo que estava acontecendo, por isso que há 3 anos havia fome naquele lugar. Então aqui ele disse, o rei Davi, eu os darei, eu vou cumprir isso que vocês estão me pedindo. O que eles pediram aqui, irmãs? 7 homens para morrerem, para cumprir essa promessa, esse pacto que a gente leu no início. Vou explicar direitinho, calma aí. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Eu falei lá no comecinho que esse Mefibosete, que vai entrar aqui como filha de Rispa, não é esse Mefibosete, porque eles estão cobrando a morte de alguns homens que fossem da linhagem de Saul. De certa forma, esse Mefibosete, filho de Jonatas, é da linhagem de Saul, porque seria neto. Mas vamos falar sobre isso ainda. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, olha lá a Rispa entrando na história, filha de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, os filhos de Rispa. Como também os 5 filhos da irmã de Mical, filhas de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, e Meolatita. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega da cevada. Então, lá no capítulo 10, versículo 10, perdão, do capítulo 21. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de silício, e estendeu-o sobre uma penha, desde o princípio da cega até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi que o fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes, Gileades, os quais se furtaram da rua de Betsaia, onde os filisteus os tinham pendurado quando os filisteus feriram a Saul e Giboia. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e o de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara, e depois disso Deus se aplacou para com a terra. Irmãs, vocês viram que interessante, né? Essa passagem da Bíblia que fala aqui sobre Rispa. E depois as irmãs, se possível, leiam em casa esse texto para vocês conseguirem entender perfeitamente. Se eu não conseguir ser clara, nas nossas Bíblias normalmente tem as referências cruzadas. E provavelmente na sua Bíblia também vai ter e vai fazer essa ligação do porquê de toda essa história. Você vai encontrar que isso tudo se inicia lá em Josué, capítulo 9, do verso 3 ao 15. Depois vai fazendo algumas referências. Então, se possível, vocês leiam para vocês conseguirem entender, né? Isso numa totalidade. Mas é assim, a revista ela nos faz tentar entender mais ou menos a história, porque a gente lendo parece um pouquinho difícil, né? Mas quando você estuda, você consegue fazer essa análise do texto e ver como Deus parece ser difícil aprender a palavra de Deus, mas se nós estudarmos com paciência, diligência, a gente consegue compreender todo esse contexto histórico para chegar aqui na história de. Então, como nós já lemos o texto, compreendemos o que a história está querendo dizer, ela diz assim: o reino de Israel ela foi castigado por uma grande seca, que já persistia por 3 anos. Há 3 anos havia uma seca naquele lugar. E Davi ali, provavelmente como rei, né, estava angustiado. E Davi então consultou o Senhor. Por que daquela seca? E o Senhor falava com Davi. E ele respondeu. E o Senhor respondeu assim para Davi: é porque Saul e sua família são culpados de terem matado os gibeonitas. E aí Davi ficou: eu preciso resolver essa situação.
Israel havia prometido proteger os gibeonitas, mas Saul acabou promovendo uma ofensiva militar. Saul foi lá e ele perseguiu e matou muitos gibeonitas. Os gibeonitas não eram parte dos filhos de Israel, eles eram os restantes dos amorreus, ou seja, os gibeonitas, eles eram gentios, não faziam parte do povo de Deus. Então, o que aconteceu? Quando Canaã foi conquistada pelo exército de Israel, os moradores de Gibeon vieram a Josué, lá em Josué, para a gente conseguir entender, e pediram que fizesse aliança com eles para lhe conservassem a vida. Só que aí Josué, ele não consultou ao Senhor. Ele não foi lá perguntar para o Senhor em oração, prostrado, Senhor, devo ou não fazer esse pacto? Ele fez. Aí eu já abro um parênteses, irmãs, antes de entrar na história de Rispa. Nós temos consultado o Senhor as coisas que nós devemos fazer? Às vezes, as nossas respostas não são positivas ou não são bênçãos, porque nós consultamos a nós mesmos. E de nós mesmos, nós vemos aqui, homens de Deus, não tiveram respostas positivas, porque não consultaram o Senhor. Então, o que aconteceu? Concedeu esse acordo de paz com os gibeonitas, sem a vontade de Deus. Aí foi então que eles descobriram que os moradores de Canaã estavam na lista de Deus como um dos povos para serem destruídos. Como eu falei aqui, eles eram gentios. Mas era tarde demais, a aliança já tinha sido feita. E aí, por isso dessa seca. Só que aí, o que acontece? Eles, diante de uma resposta tão direta que Davi teve do Senhor, que era por causa de Saul, o que aconteceu? Não restou outra opção para Davi a não ser ir em direção a eles e buscar uma forma de solucionar esse problema. Esse pacto mal feito, veio essa seca e havia gerado prejuízos. Então Davi queria reparar esse erro. O que ele fez? O que eles pediram? Que eles entregassem 7 homens para serem mortos. E aí teria que ser da linhagem de Saul. Agora a gente entra na história de Rispa. Por quê? Rispa, concubina de Saul, não era casada maritalmente, era serva, mas mesmo, irmãs, diante de tudo isso, ela era mãe e amava os filhos. E Armone e Mefibosete são entregues para a morte. Ele era um dos dois desses 7. Fora os 2, foram mais 5, que entraram na linhagem ali de Saul. E aí, começa aqui o contexto de Rispa, o sofrimento de Rispa, o amor de Rispa. Que história! E aí, essa mulher viu seus filhos e sobrinhos, porque eram da linhagem deles, morrerem enforcados em praça pública. E uma grande vergonha para aquela família. Como se não bastasse o enforcamento e os corpos ficarem expostos ali durante meses até serem sepultados, porque naquele tempo, a tradição judaica, quando um homem era morto, seu corpo devia ser enterrado no mesmo dia. Só que mais ninguém assumiu essa responsabilidade de enterrar esses corpos. Então, diante dessa situação, a Rispa começa a fazer um ritual de velório ali para os seus filhos. O que ela faz? O relato bíblico nos diz que ela estendeu, na palavra ali diz, lá no capítulo 21, do verso 10, então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu sobre uma penha desde o princípio da cega até que destilou a água sobre eles do céu. Ali Rispa quis proteger o corpo dos seus filhos, honrar os filhos dela. Então ela cobriu os filhos ali porque começou a chover e vinha a noite e vinha o dia. E Rispa ali, ela começa a velar os seus filhos. O relato diz que ela estendeu esse pano de saco e mesmo carregando uma enorme tristeza no seu coração,
ela foi muito corajosa e determinada, irmãs. Porque nós sabemos que perder um filho não é fácil. Ainda mais da maneira como Rispa perdeu, porque eles tiveram que ser entregues por um erro que também, de certa forma, não foram deles. Mas por fazer parte dessa família, eles tiveram que cumprir esse papel. A morte de um filho faz parte do coração de uma mãe. Deixa ela muito triste. Quem perdeu um filho sabe disso. Eu sou mãe, a maioria das irmãs aqui também são, e quantas vezes eu lembro que quando o Miguel nasceu, a primeira febre dele foi muito difícil para mim, porque eu sempre achava que eu ia perder o Miguel. Desculpa, irmãs, não era falta de fé, eu era mãe de primeira viagem, e a gente vai lá olhar a respiração. Vocês sabem como são isso, né? Então a gente tem essa preocupação extrema, absurda às vezes até, mas é porque nós amamos demais os nossos filhos. Entendemos que nossos filhos são promessa do Senhor, herança do Senhor. Então eu fico imaginando ali a situação de Rispa diante disso. Então, quantas mães hoje também não choram em ver os seus filhos mortos espiritualmente? Eles foram mortos ali mesmo fisicamente. Mas quantos filhos não morrem espiritualmente para esse mundo, a qual aqui nós devemos nos manter fortes espiritualmente, para que um dia Deus possa nos abençoar com a sua grandiosa salvação. E aí existem filhos que vivos morrem dessa maneira, e as mães acabam tentando ali serem fortes como Rispa, protegendo os filhos das coisas desse mundo. Aqui a Bíblia, a revista diz que nós devemos cobrir os nossos filhos de oração. É claro que a revista não precisa falar isso para nós, porque nós sabemos que nós devemos fazer isso. Como o Roberto esses dias pregou na igreja, né? E eu tenho até um livro sobre isso, que mães de joelhos, filhos de pés. Então, que possamos estar de joelhos diante dos nossos filhos, para que eles possam estar de pés, como homens e servos do Senhor. Ora, nós devemos orar e crer que Deus há de nos responder. Então, aqui Rispa, ela ficou um bom tempo naquele local. Ela fazia uma vigília, e foi de abril a outubro, aproximadamente ali 7 meses de velório, ela fez pelos seus filhos. Ela protegeu os corpos dos filhos e dos outros que estavam junto com eles, e não permitiu nem que as aves do céu e nem os animais do campo chegassem perto deles, porque provavelmente naquele lugar haviam muitos animais selvagens. As aves de rapina, a revista diz aqui, que elas apareciam de dia, e a palavra de Deus também diz, e a sua origem, eu achei interessante aqui, coloca que era raptar, aquela que pega e leva consigo. Então, geralmente, as aves, elas tinham garras fortes e bico curvos, e elas queriam realmente comer aqueles corpos. E Rispa ali, como uma mãe protetora, protegeu aqueles filhos daquelas árvores, daquelas aves, daqueles animais que tentavam provavelmente comer os seus restos mortais ali, e Rispa, honrando os seus filhos, ela não permitiu que isso acontecesse. E os animais noturnos daquela região, eles eram guepardos, onças, animais carnívoros que atacavam. Como o cheiro já estava forte, provavelmente eles ficavam rodeando aqueles corpos. Então, eles podiam provavelmente arrastar aqueles corpos e levar para algum lugar que provavelmente não apareceria mais. E aí, Rispa, pensando nisso, velou os seus filhos ali todo esse tempo, para que eles pudessem ter um enterro digno diante de todos ali, para honrar os filhos. Então aqui diz que no mundo espiritual, tanto as aves de rapina quanto os animais do campo têm um simbolismo muito sério, porque aqui eles são elementos que representam os demônios, que muitas vezes tentam roubar o coração dos nossos filhos, raptá-los mesmo de nós, de Deus, da nossa presença. E nós devemos ter a nossa alma diante, devemos guardar os nossos filhos ali diante dessas más companhias, orando para que Deus não deixe que o inimigo, os maus pensamentos, as tristezas do mundo
ou as frustrações possam levar os nossos filhos diante de nós. Então, aqui também, Rispa, ela se responsabilizou não somente pela vida dos filhos dela, mas os que estavam junto também, porque ela não pensou só neles. Às vezes eu penso aqui que quantas vezes nós temos orado pelos amigos dos nossos filhos, porque são eles que muitas vezes elevam os pensamentos dos nossos filhos para outros lugares. Nós criamos de um jeito, guardamos de um jeito e de repente vem um amigo, um conhecido e muda totalmente aquele pensamento. Devemos orar pelos nossos filhos e pelos amigos dos nossos filhos e guardar e zelar por eles também. E aqui o zelo dessa mãe pelos corpos deles, dos filhos, daqueles que estavam junto, permitiu que o resto dos mortais não permitiu que fossem devorados. Algumas famílias têm literalmente catado cacos e pedaços dos seus filhos que foram totalmente dilacerados pelas coisas desse mundo. Às vezes como drogas, vícios, prostituição, alcoolismo, permissividade, homossexualismo, tantas coisas, depravações, imoralidades, seitas e ideologias que tiram eles da verdade de Deus, da presença de Deus. Aqui, Rispa, ela esperou meses pela providência do rei Davi, da parte de Davi. E aí, sua justiça buscou por e a sua vontade, o seu desejo, o seu cuidado, buscou por justiça. E essa justiça chegou aos ouvidos de Davi, do rei Davi. Então, enquanto Davi não honrou os que morreram, não houve favor, não houve a bênção de Deus sobre aquela terra. E Rispa, né, ela nos faz refletir também como é alto o preço pago pela desobediência dos que não fazem as coisas como Deus deseja, assim como eu falei, irmãs. Será que nós temos entregado a Deus as nossas situações, os nossos problemas verdadeiramente? Ou aquelas coisas que aparecem como bênçãos e a gente não entrega nas mãos do Senhor e a bênção pode se tornar uma maldição? Então, nós devemos entregar a Deus verdadeiramente todos os nossos problemas, as nossas situações, ou até mesmo as nossas bênçãos, ou até mesmo não, até as nossas bênçãos. O que formos fazer, comprar, tomar decisões, que possamos tomar diante do Senhor, assim, para que não possamos pagar esse preço, qual Rispa aqui teve que pagar pelos seus filhos, e aqui diligentemente, obediente, perseverante, conseguiu conquistar a honra dos filhos. Mas a sua coragem e persistência de Rispa deram outro significado à morte dos filhos. E é isso que mais nos emociona nessa história, irmãs. A crise só acabou depois que o clamor silencioso daquela mãe chegou aos ouvidos do rei e ela realizou seu desejo. A crise de toda uma nação só terminou porque uma mulher, no pior momento da sua vida, decidiu continuar lutando pelos filhos e sua justiça. Mãe, nunca desista de lutar pelos seus filhos. O seu filho é herança do Senhor. Às vezes você pode olhar a situação e falar, Senhor, aonde eu errei? Por que meu filho é assim? Ou por que ele está assim? Mas ore pelo seu filho, creia que Deus pode transformar a sua vida, que ele possa se tornar bênção nas mãos do Senhor. Assim como Rispa perseverou aqui diante das dificuldades, da adversidade, creia também. Mas persevere, persevere, não deixe que as aves, as rapinas, as feras, que são caracterizadas como maligno aqui, roube isso do seu filho. Seja como Rispa, irmã. Que Deus possa lhe ajudar e que você não desista de cumprir a palavra de Deus na vida do seu filho, nem diante das adversidades. Faça vigília se for necessário. Humilhe-se se for necessário. Dependa de Deus e se permaneça firme. Irmã, que essa palavra seja bênção na sua vida, como foi na minha. Que eu possa ser uma mãe de joelhos diante da vida do meu filho. E que você também seja perseverante na vida do seu. Creia, não desista. Deus há de te abençoar, Deus há de transformar o seu filho, a sua filha, e que eles possam ser bênção, mas seja como Rispa como perseverante, confiante, crendo no poder
crendo que Deus há de mandar a solução. Obrigada, irmã, por ficar comigo até aqui. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu creio que Deus há de transformar. Eu agradeço. Em nome de Jesus. Amém.